sem muitas delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Anelise Lenze Ruas de Almeida. Doutora Anelise é procuradora da Fazenda Nacional, já há alguns anos, e há muito tempo está em Brasília, nas coordenações. E hoje, como eu falei, ela é diretora do Departamento de Gestão da Dívida Ativa e é quem é responsável dentro da PGFN por toda a gestão dessa montanha de crédito tributário que todos os dias nós vemos na nossa frente, né? E a doutora Anelise tem essa função aí de administrar todo esse passivo tributário aí. Então, agradeço mais uma vez a sua presença e passo a palavra. Eu vou só organizar aqui o material. E a doutora Anelise ela vai falar sobre a Portaria 396 de 2016, que trata do regime diferenciado de cobrança do crédito tributário. Você quer falar em pé, sentar? Eu vou tentar falar sentar. Tá. Boa tarde. Eu vou tentar falar em meia hora, porque eu falo muito. O Rogério falou que achava que isso não ia acontecer, mas, enfim. Mais um dos desafios que eu enfrento é falar pouco. Eu sou procuradora da Fazenda Nacional há alguns anos, e sempre trabalhei na dívida ativa. E sempre me incomodou o fato de a cobrança da dívida ativa, a administração da dívida ativa e a cobrança administrativa ou judicial ser taxada como ineficiente. Os números revelam isso, se você olhar para eles de forma seca. E isso me incomodava, sempre me incomodou. Eu falei, não é possível que eu trabalhe tanto, que eu me dedique tanto, e tantos colegas Brasil afora, e a gente está sempre dando com a cara na porta. Então, a possibilidade de vir hoje à Escola de Direito da FGV São Paulo, contar para vocês o que a gente está fazendo, contar para vocês o que um dia foi um sonho, que hoje é mais concreto, falar com uma audiência tão qualificada, é, para mim, assim, uma honra imensa. Eu não sou acadêmica, tenho bastante... Falei com a Juliana, fico absolutamente nervosa de falar para um público acadêmico. Eu trabalho 14 horas por dia com a gestão da dívida, então não me dediquei a isso. Peço desculpas já de cara se fizer alguma incorreção, vocês me perdoem a minha falta de preparo nesse sentido. Agradeço a Juliana, uma querida colega, uma pessoa que trabalha na Procuradoria, por quem eu tenho um imenso carinho. Agradeço o doutor Paulo Conrado, que é um parceiro da PGFN, na minha opinião, junto com o doutor Renato, das pessoas que mais entendem de execução nesse país, e é uma honra para mim estar aqui. E agradeço ao doutor Eurico pelo convite, pelo espaço, por acreditar no que a gente tem para dizer. E eu falei na hora do almoço que é muito grato ouvir a academia falar de uma macrovisão do crédito tributário. Porque também, durante muito tempo na PGFN, a gente achou ingenuamente de que bastava mudar a lei de execução fiscal. Então, ou bastava mudar o regulamento do CARF, ou bastava mudar a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, a gente faz um sistema novo e está tudo resolvido. E, com o passar dos anos, e isso tem muito de uma passagem do doutor Nelson Machado, enquanto secretário executivo do Ministério da Fazenda, e ele trouxe isso para dentro do Ministério e falou assim, olha, a gente trabalha numa sequência, a gente trata do mesmo assunto. Não interessa qual é o órgão que faz isso, os órgãos têm que se conversar, a tecnologia tem que se conversar, mas a base, o objeto disso é uma coisa só. Eu trato de uma parte desse macro processo, a gente trata da inscrição para frente, eu falo da cobrança. E a gente amadureceu ao longo dos anos da Procuradoria e tentou profissionalizar a cobrança da dívida ativa. Assumir uma responsabilidade pela gestão desses créditos, pela certeza desses créditos, pela segurança dessa informação. Me incomoda profundamente eu ir num lugar e falar assim, mas vocês estão executando uma dívida que eu já paguei, ou essa dívida está prescrita, ou... a qualidade disso que eu executo. Só que eu estou falando de 1 trilhão e 600 bilhões, eu estou falando de
12 milhões de inscrições de execução fiscal, eu estou falando de 4 milhões de devedores. Eu não estou falando de vender coco, né? É mais complexa a nossa tarefa de todos esses atores. Então, a gente começou a olhar para isso de uma forma geral, incluindo a dívida ativa e essa cobrança dentro desse macroprocesso, fazendo os links com tanto o trabalho da Receita no lançamento, quanto a defesa administrativa os tribunais administrativos, quanto da parte dentro da Procuradoria com a representação judicial. A Fazenda não é autora, mas é ré desses processos e dessas discussões. Até dentro da Procuradoria, a gente teve que se conversar, né? A gente tem um problema de comunicação no mundo hoje, não é diferente na Procuradoria. Em novembro do ano passado, a gente teve, na Procuradoria, um salto de... Eu posso dizer assim, um salto de 1000 anos. Talvez a gente tivesse 1000 anos para trás e agora a gente chegou, talvez, nesse século. E foi a aprovação do que a gente chama de novo modelo de cobrança da dívida ativa. O novo modelo de cobrança é um documento que estabelece quais são os nossos problemas e estabelece ações de curto, médio e longo prazo. Ele resolve todo o problema? Muito pelo contrário. Mas ele é uma nova forma da gente tratar a dívida ativa da União. A gente partiu de um diagnóstico que para quem trabalha na dívida, é o óbvio, vai falar, é chover no molhado, né? A gente trabalha com ajuizamento indiscriminado, a gente trabalha com uma multiplicação de quantidades de incidentes processuais e de número de processo. A PGFN trabalha, que é o credor desse crédito, trabalha sempre numa atuação reativa, ou do Poder Judiciário, ou do contribuinte, ou dos escritórios de advocacia, ou até da Receita Federal do Brasil. E a gente não tem recurso para isso. Eu sempre digo que se eu fizesse um convênio com o Exército e botasse o Exército trabalhando na PGFN, eu não dava conta de fazer tudo que a gente tem que fazer. Como é que é o processo de cobrança da dívida ativa? Eu sempre digo que a inscrição em dívida ativa, o estoque da dívida, ele é inexorável. Sempre vai ter gente que vai ter um contribuinte que se transforma num devedor. A entrada, eu não consigo controlar. Aí não é a minha parte nesse latifúndio, né? Enfim, mas o que a gente controla na entrada é a qualidade desse crédito. Então, eu tenho que fechar essa porta de entrada. Mas, hoje, um débito não pago a tempo e modo devido bateu R$1.000, ele é inscrito em dívida ativa da União. Inscrito em dívida ativa, ele anda num túnel em linha reta. Ele vai sempre para frente e do mesmo jeito. Inscreveu, emiti cartinha, 60 dias rodei o ajuizamento, mandei para o judiciário, chega no judiciário o mesmo jeito, sempre todos os tipos de crédito. Há uns 10 anos, mais ou menos, na Procuradoria, a gente começou a tratar essa dívida ativa de forma gerencial, olhar para ela de outras formas. E aí começamos a criar alguns critérios quantitativos. Quanto é que custa um processo de execução fiscal? Quem é o devedor que eu tenho que olhar? Então, hoje a gente tem, por exemplo, alguns critérios quantitativos, R$1.000 para inscrição, 20 mil para o ajuizamento, e um outro critério de especialidade, 15 milhões de débito consolidado, aquele devedor é grande devedor, a gente olha para ele de outra forma. Qual é a ideia dos critérios quantitativos? Tirar essas pessoas, tirar esses processos ou esses devedores desse fluxo, desse túnel em linha reta. Num determinado momento, isso fez muito sentido. Só que isso foi há 10 anos atrás. Critérios quantitativos nos mostram que a gente continua andando em linha reta. E você continua, e muitas vezes, se batendo no meio dessa caminhada. Uma das coisas que eu escuto muito nas viagens que eu faço na Procuradoria, visitar as unidades, é assim, quando é que a gente vai aumentar o limite do ajuizamento? Como se o limite do ajuizamento fosse a solução dos problemas da execução fiscal. Então, não é isso. O limite do ajuizamento, esses 20 mil, teve um sentido naquele ano lá de 2012, por conta do estudo do IPEA, que falava do custo-benefício. Pronto, o custo-benefício não foi para... O custo do processo não foi para 50 mil ou para 100 mil, não vai para R$1 milhão.
A Fazenda Nacional tem que se apropriar desse estoque da dívida e decidir como é que ela quer tratar isso, para a gente fugir desse diagnóstico. Esses dois gráficos que eu trago para vocês são gráficos muito interessantes. Com licença, gente. Isso aqui é distribuição de processo, é processo de execução fiscal ativo na Justiça Federal, e eu não falo aqui de previdenciários, eu falo de o que a gente chama do SIDA, lá, que é o Sistema de Dívida Ativa Tributário e Não Tributário, com exceção do previdenciário. Isso aqui é por faixa de valor. Então, eu tenho aqui 0 e eu tenho aqui 10 milhões de reais. A primeira faixa corresponde a 2.400.000 execuções fiscais ativas. A grande maioria delas hoje está arquivada por conta dessa portaria, sem baixa na distribuição, por conta dessa portaria de 2012, que diz que o procurador poderia arquivar o processo até 20 mil reais. De 20 mil a 1 milhão de reais, eu tenho 43% do estoque, quase 2 milhões de execuções fiscais ativas, a sua grandíssima maioria andando da vara para a seccional da Procuradoria, da seccional da Procuradoria para a vara, e envolvendo toda essa máquina judicial e administrativa de administração e cobrança disso. Acima de 1 milhão de reais, eu tenho menos de 100 mil execuções fiscais. 2%. E aí, esse outro gráfico é o gráfico absolutamente inverso. Ele é quase que o espelho do outro. Até 20 mil reais, eu tenho 4% do estoque da dívida. Até 1 milhão de reais, de 20 a 1 milhão, 23%. E acima de 1 milhão, eu tenho 73% do estoque da dívida. Então, assim, sem olhar... se eu trabalhasse num banco e o meu chefe pedisse para eu fazer, onde é que você vai trabalhar? Você só pode fazer um negócio. Onde é que você vai? Eu vou aqui. Aqui tem dinheiro. Aqui tem valores para recolher. Tá, mas eu estou falando de crédito público. Eu estou falando de indisponibilidade. Então, há necessariamente uma ponderação de valores. Eu não posso pegar esses processos aqui e tocar fogo. Não dá. Né? Então, enfim, que fique bem claro, não dá. Não vamos fazer isso. Mas, enfim, é matemático o negócio. É olhar e ver isso aqui. Qual era o mundo ideal? O mundo ideal é que eu não tivesse que falar de valor. O mundo ideal, e é onde a gente quer chegar em 5 anos, em 10 anos, onde é que a Procuradoria quer estar daqui 5 anos? Onde é que eu quero estar daqui 10? Eu não quero falar de valor. Eu quero olhar o cara que deve R$1 e o cara que deve 15 bilhões e falar qual é a recuperabilidade disso. Qual é a capacidade de pagamento desse devedor? E aí eu tiro os valores, eu tiro esses marcos quantitativos, efetivamente, da minha vida. Eu consigo fazer isso hoje? Não. Porque eu trabalho com uma base de dados imensa. A gente demora uma extração de dados de devedor, demora, às vezes, 4, 5 dias com os nossos softwares hoje. Então, não dá. Mas tudo bem, vamos começar alargando esse nosso horizonte. E aí a gente criou esse novo modelo de cobrança da dívida. Esse documento aprovado o ano passado, em novembro do ano passado, e começamos a detalhar ele, começamos a desenvolver. E ele é baseado em 3 pilares. Eu falo em seleção e programação de cobrança. Como é que, quando a gente fala em seleção e programação de cobrança, eu gosto de dar o exemplo, se for um exemplo simplório, eu já peço desculpas antecipadamente, mas, enfim. Quando a gente chega de viagem na alfândega do aeroporto de Guarulhos, tem um canal verde e um canal vermelho. E aí, o fiscal tributário está ali, mas você declara se você é verde ou se é vermelho. Mas, se ele te perguntar, ele vai te escolher. Né? Você vai declarar se você trouxe alguma coisa do exterior, tem que pagar imposto, ou se não, se você vai... Imagina a dívida ativa como se fosse um canal. Hoje, o que a gente faz? Eu passo todo mundo pelo canal verde. Eu passo pelo canal vermelho. Eu passo todo mundo pelo canal vermelho. Eu olho para a cara de cada um daqueles processos, porque eu pago de cada uma dessas minhas execuções fiscais. Qual é a ideia? É criar na dívida ativa, e a alfândega já fez isso há muito tempo, e a Receita faz isso na fiscalização, e, enfim, o custo-benefício do serviço público faz isso,
é criar canais no tratamento dessa dívida ativa. Eu vou ter aquelas pessoas que vão passar, aqueles débitos que vão passar no canal verde. Eu não consigo olhar 12 milhões de inscrições em dívida. Então, vai ter o cara que vai passar no canal verde. Vai ter o cara que vai passar no canal amarelo, em que eu vou olhar para ele com uma outra forma. Vai ter aquele que vai passar no canal cinza, como é lá no Siscomex. E a gente vai pedir para ele, vai passar ele no raio-x. Vai ter o outro que eu vou pedir para abrir a mala. Vai ter o outro que eu vou abrir até o pote de creme para ver o que tem lá dentro. Isso é seleção e programação de cobrança. Isso é tratar esse monte de débitos que eu tenho de uma forma gerencial, reconhecendo o potencial de cada uma dessas faixas. Obviamente que o meu sistema é muito melhor que o da Alfândega de Guarulhos, porque ele não é aleatório. Quem vai entrar em cada uma dessas faixas tem critérios objetivos. Qual é o tipo de crédito que passa no canal verde? Qual é o tipo de crédito que passa no canal vermelho? Isso é para tratar a massa. A grandiosidade, aquelas 4 milhões de execuções fiscais, aqueles 4 milhões de processos que estão ali, que correspondem a aproximadamente 7 milhões de inscrições em dívida ativa, fora tudo que eu tenho no estoque não ajuizado. Um outro projeto, um outro tripé, no pé do meu tripé aqui, é a classificação do estoque. A classificação do estoque, para mim, é o projeto que é a menina dos olhos. É isso aqui que tira a PGFN, a cobrança da dívida, da lama e põe a gente no futuro. O que é isso aqui? Saber exatamente o que eu tenho no estoque da dívida ativa. Saber exatamente qual é o grau de recuperabilidade. Quem é o devedor rating A? Quem é o devedor rating G? Quem é o devedor para quem eu mando um WhatsApp e ele vem na procuradoria regularizar? Qual é o devedor que eu tenho que fazer convênio com a Polícia Federal porque ele não vai achar, porque é fraude? Qual é o sonegador? Qual é a empresa que está passando por dificuldade? É olhar para o estoque da dívida ativa e reconhecer o que tem lá dentro. Os grandes números eu sei. Quanto é pessoa jurídica, quanto é imposto de renda, isso tudo a gente já sabe. Tá? E disso aí, extrair disso aí realmente a essência desse débito. Vê, a gente acessa hoje aproximadamente 30 bases de dados de bens e direitos, tanto da Receita Federal quanto de outros órgãos lá do poder público. Quanto vale, por exemplo, R$1 que eu encontro numa DIMOF, comparado com a GPS que ele paga mensalmente? Essa empresa está pagando tributo corrente? Essa empresa tem inscrição em dívida? A última inscrição em dívida tem 10 anos atrás. Opa, tudo bem. E o que aconteceu nesses 10 anos? Ele dissolveu o patrimônio? Tem indício de fraude. Vamos atrás desse cara aqui. Dissolveu o patrimônio do sócio está andando? Ou apareceu uma pessoa aqui que não tinha nada a ver com isso e começou a ficar rica? Isso aqui é classificar o estoque. Isso aqui é olhar para o estoque do ponto de vista... e eu sempre digo isso, é bidimensional. Quem é o devedor? Efetivamente, é aquele cara que está inscrito? É o devedor principal do meu sistema? Ou é um grupo econômico? Ou é um laranja? Ou é um corresponsável? E qual é o débito que eu estou cobrando? Eu estou cobrando débito de SPU, Receita Patrimonial, de 1930? Ou eu estou cobrando imposto de renda pessoa física do ano passado? Como é que eu trato esse tipo de débito? E o terceiro, a produção de informação estratégica. Produção de informação estratégica trata esse canal vermelho que eu falei para vocês aqui. Esses tipos de devedor que a gente vai abrir até o potezinho de creme para ver se não está escondendo um iPod lá dentro. Por quê? Durante muito tempo, a gente cobrou a dívida ativa como se fosse uma agência de cobrança. Há uma cortina de fumaça por trás da dívida ativa. O que eu tenho inscrito, e eu não me iludo, e não se iludam, esses 1,6 trilhão é sonegação fiscal. Isso é financiamento de organizações criminosas. Isso é grandes... Você não sai de uma pequena empresa que passou por uma crise, para uma inscrição em dívida de 6 bilhões, como tem um caso aqui no interior de São Paulo. Aliás, aqui em São Paulo são os grandes casos que a gente tem. Você não sai de uma crise financeira para dívidas monstruosas. Com raríssimas exceções, a gente está falando de fraudes fiscais estruturadas. Como é que empresa
de transporte urbano funciona, seja em São Paulo, seja em Porto Alegre, seja em Manaus, com a mesma tipologia de fraude. Todas elas, obviamente, não. Muito pelo contrário. As que querem a mesma tipologia de fraude. Como é que a empresa de cosmético entra na sonegação fiscal? Exatamente da mesma forma, com a mesma tipologia de fraude. Isso aqui é produção de informação estratégica. Isso aqui é olhar para essas pessoas de forma inteligente, e a inteligente eu falo de inteligência, de convênios que a gente tem feito com a ABIN, cursos que a gente tem feito na Escola de Inteligência do Exército, para tirar essa cortina de fumaça desses grandes débitos, dessas grandes fraudes, e olhar o que é aquilo. O que é, e como que a gente pode atacar esses problemas. Esse projeto aqui, aí eu entro na portaria 396, é o projeto de seleção e cobrança. O que é a seleção e cobrança da dívida? Eu falo de ajuizamento seletivo. Ajuizamento seletivo significa parar de encaminhar ao Poder Judiciário todos os débitos inscritos acima de 20 mil com 60 dias, sem olhar para ele. Significa olhar para aquele estoque de ajuizamento de débitos inscritos que eu tenho e, a partir de critérios objetivos, decidir o que é necessário encaminhar ao Judiciário. E, assim, não achei não achei o devedor, não sei se aquele devedor existe realmente, se ele é um laranja, não tem nenhum bem, não teve movimentação financeira. Vou mandar isso para o Judiciário para quê? Faça uma pesquisa, faça uma investigação, encaminho para o Judiciário com a investigação pronta. Nos grandes devedores, a gente já faz isso. A gente não põe uma inscrição de grande devedor correndo nos 60 dias do ajuizamento. A gente encaminha quase que... A gente teve alguns lugares no país, a gente tem umas equipes de grandes devedores que são muito boas. O colega de Brasília faz isso e a gente tem resultados fenomenais. A gente encaminha para o Judiciário a petição inicial com todo o rol de redirecionamento que é necessário, toda a indicação do patrimônio, a decisão do juiz sai embasada naquilo, e, em muitos casos, o juiz fala para a gente, não tem nem como negar, porque você está mostrando ali, por A mais B, qual é o caminho daquele débito e onde é que está o patrimônio. É isso que eu quero fazer para todos os débitos, ou para todos os débitos passíveis de ajuizamento. Para isso, eu preciso passar pela redução massiva do número de execuções fiscais. E eu vou falar disso quando a gente falar da portaria 396. O estabelecimento de metas e criação de indicadores. Como é que é isso? Você vai deixar de ajuizar e vai apodrecer os créditos no estoque da PGFN? Não, se eu fizer isso, sou eu mesmo que estou me botando numa situação delicada, né? Porque eu tenho órgão de controle a cada 6 meses, TCU e CGU, auditando, querendo saber como, quando, por quê. Eu sempre digo que a CGU chega lá e pergunta quanto prescreveu. Todos os anos eles me perguntam, 2 vezes por ano, quanto prescreveu? E eu já disse para eles que a pergunta não é quanto, é por que prescreveu. A prescrição é o caminho natural. A prescrição é o passar do tempo. Já falei para eles, esse ano eles me perguntaram isso e eu tive dificuldade de responder. Por que prescreveu? Prescreveu pela inércia da PGFN? Pelo descontrole administrativo? Ou prescreveu porque tinha que prescrever? É um crédito velho, é um crédito podre, é um crédito irrecuperável. Enfim, isso tem aqui, entra no estabelecimento de metas, criação de metas e indicadores. Para eu só ajuizar... Como é que está meu tempo? Tá. Como sempre. Já falei 1 hora, não? Para eu ter segurança de só ajuizar ou de encaminhar para ajuizamento aquele processo que estiver pronto para ser ajuizado, eu tenho que cuidar do estoque da dívida. E isso é um trabalho administrativo hercúleo. Porque, senão, a CGU vai chegar lá o ano que vem, vai me perguntar quanto prescreveu e por que prescreveu. Eu vou dizer que prescreveu R$1 bilhão porque a gente foi inerte. E é isso que me preocupa. Isso me preocupa pessoalmente, porque eu respondo pessoalmente por isso. Eu preciso fortalecer a cobrança administrativa. Como é que você fortalece a cobrança administrativa? A gente tem investido em meios alternativos de cobrança indireta. O protesto tem se mostrado um instrumento bastante efetivo.
tem problemas, tem discussões judiciais ainda, tem uma ADI no Supremo que ainda não teve acórdão, tem alguns problemas pontuais. A gente tem trabalhado muito, né, para cuidar desse protesto, para que ele funcione redondinho, para que essas discussões judiciais cheguem a um bom termo. A ideia é alargar o protesto, tanto do ponto de vista territorial, porque hoje eu não tenho, nem todos os estados e nem todos os cartórios do Brasil fazem o protesto, e também do ponto de vista qualitativo, os créditos que a gente encaminha. Como o protesto foi um instrumento que a gente usou, e ele ainda apesar de ser de março de 2013, ele ainda é um ensaio, a gente não encaminha tudo a protesto. Eu não encaminho a protesto, por exemplo, multa criminal. Eu não encaminho a protesto, por exemplo, receita patrimonial da SPU, porque são créditos que têm a certeza e a liquidez dele não são assim tão certas e tão líquidos. Então, eu não quero infirmar o instrumento por conta de um erro e de uma deficiência administrativa da PGFN na hora da inscrição desses créditos. Mas a ideia é que isso também vá melhorando depois da classificação. Vê que os projetos eles são todos interligados. A classificação do estoque, ela devia vir antes de qualquer coisa. Só que não dá, eu não consigo parar a máquina, classificar e daqui 2 anos continuar. Então, a gente vai trocando o pneu com o carro andando, né? Vai resolvendo os problemas à medida que eles forem aparecendo. A gente tem feito uma aproximação com entidades de proteção ao crédito. O que a gente viu da experiência com o protesto? Quando você chega, principalmente pessoa física e pessoas jurídicas, pequenos empresários, quando você chega no mercado e você cria restrição para aquela pessoa no mercado, aquela pessoa vem à Fazenda Nacional para regularizar a situação. Você causa um desconforto maior. Hoje a gente tem o CADIM. Isso serve para quem negocia ou contrata com o poder público. Para aquela pessoa física que não precisa disso, ou para aquele empresário pequeno, mesmo grande, que não tenha essa negociação, o CADIM importa muito pouco. Eu fiz um projeto e ele saiu ontem da PGFN, foi uma das últimas coisas que eu fiz ontem antes de vir para São Paulo, é um fortalecimento da Lei 10.522, da Lei do CADIM. O CADIM, hoje, ele é controlado por um sistema do Banco Central da década de 90. E o Banco Central não tem mais interesse. Na verdade, não tem lógica nenhuma isso estar no Banco Central. E a normatização é do Tesouro Nacional. Então, a pedido do Tesouro e do Banco Central, desde 2012 a gente tem discutido isso, e agora isso vai vir para dentro da PGFN e da Receita Federal, que a PGFN é responsável hoje por 97% do registro do CADIM. Então, não tem lógica eu ter que conversar com outro órgão, inclusive de tecnologia, para cuidar disso. Então, além dessa questão operacional, a gente está fortalecendo o CADIM com colocando na lei algumas hipóteses que já estavam, a jurisprudência já vinha caminhando nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Tribunal de Contas, então, fortalecendo o CADIM. Entidade de proteção ao crédito, falei para vocês, estamos nessa aproximação. Assim, vai negativar? Vai botar devedor da dívida no Serasa? Não sei. Estou namorando o Serasa, estou me aproximando deles. Eles têm vários produtos que me interessam. O Serasa tem um produto que é muito legal, que é o melhor endereço. Então, a dificuldade imensa da administração tributária é saber onde é que está o contribuinte, mesmo que seja um contribuinte... Eu sempre falo isso por mim. Eu me mudei em agosto do ano passado. O meu endereço ainda é o mesmo. Eu já declarei imposto de renda esse ano. Eu já fui à Receita Federal declarar meu endereço. O meu endereço no CPF é o mesmo de julho do ano passado. Então, se a Fazenda quisesse me procurar, hoje ela não achava. E eu estou no mesmo lugar, né? Assim, mudei de casa, mas minha casa é declarada. Então, se você pensar isso no Brasil inteiro, e quem é que sabe o melhor endereço hoje? Quem sabe o melhor endereço hoje é o Serasa. Eles têm um produto que chama Melhor Endereço, que eles conjugam 3 ou 4 grandes bases de dados, e isso é interessante para a PGFN. Você vai mudar o endereço do contribuinte com base nisso? Não, obviamente não. Mas eu preciso saber, se o juiz me perguntar, esse teu endereço aqui do CPF não funciona, você tem outro? Opa, tem um outro. Pode ser que funcione nesse. É um bom endereço. Identificação de posse e responsabilidade tributária. Quando eu falo isso, todo mundo fala, mas você vai redirecionar administrativamente? Não. Pelo menos não nos próximos 5 anos. Não vou.
mas eu preciso redirecionar, principalmente débitos mais antigos, é o que garante a recuperabilidade daquela inscrição. Vou dar um exemplo para vocês que a gente fez no primeiro semestre desse ano e que não existia na Procuradoria. Microempresário individual. Microempresário individual, a lei já diz que a pessoa física é 100% responsável pela pessoa jurídica. Eu inscrevia só a pessoa jurídica. E a pessoa física? O CPF, que é responsável por esse cara pela lei. Não, ele não estava no nosso sistema. Então, a gente fez uma apuração especial e levantou quase 400 mil inscrições, botou o CPF dentro do CNPJ. Isso é responsabilidade tributária decorrente da lei. Não estou inventando a roda. Eu só estou fazendo a minha cobrança chegar naquela pessoa, além do devedor, no responsável. E isso eu estou fazendo em várias hipóteses. Auto de infração. O fiscal da Receita chega na empresa, lavra um auto de infração, coloca todos os corresponsáveis ali, aquele processo vai até o CARF com defesa de todo mundo, e na hora de inscrever, eu inscrevo a pessoa jurídica. Como? Está todo mundo lá. As pessoas já se defenderam daquilo. As pessoas já foram até o CARF. Não estou inventando. Eu só preciso pegar esses CPFs aqui e botar dentro da inscrição. Pronto, estou fazendo isso. Além de umas hipóteses mais ousadas que eu não vou contar para vocês agora, para não... Senão, como é que a gente vai discutir na justiça, né? Depois. Vou tirar o trabalho dos advogados? Não posso, né? E a possibilidade de contratação de instituição financeira para cobrança disso. Contratação de instituição financeira não é bancarização, eu não vou ceder crédito à dívida ativa, eu não vou securitizar, eu não vou passar inscrição para o Banco do Brasil. É uma experiência que a gente já teve na cobrança do crédito rural, com a lei de 2008. O Banco do Brasil operaciona a cobrança administrativa. É uma possibilidade, esse caso do contrato do crédito rural, apesar do contrato em si ter dado muito problema com os órgãos de controle, ter sido um contrato muito questionado, dá uma dor de cabeça imensa, a recuperabilidade do crédito cobrado por esse contrato é uma recuperabilidade muito boa e a gente teve uma experiência satisfatória. O que vai para dentro disso, como, quando, não sei. Não sei. Isso é possibilidade. Também a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo agora. A gente vai passo a passo. Então, a contratação de instituição financeira é uma possibilidade. Isso tudo só se justifica com essa visão integrada do devedor. Como é que a PGFN trabalha hoje? Como é que o procurador da Fazenda Nacional, numa unidade da ponta, trabalha hoje? Processo a processo. Chega uma média mensal de 400 processos por procurador. Média mensal nacional. 400 processos para o procurador é um não número. Ninguém olha 400 processos numa semana. A gente finge que trabalha. O judiciário finge que recebe as coisas. E a gente finge que recupera o crédito. Muitas vezes, o judiciário encaminha lotes para a gente daquilo que interessa ao judiciário. Dentro da unidade da Procuradoria, algumas unidades são mais organizadas. Pegam aquele lote e separam. Algumas unidades não são organizadas. E o colega recebe 400 processos numa semana. E ele vai abrindo um por um. Não dá para abrir 400 processos numa semana. Você, na quarta região, na segunda região, a quinta agora, tudo virtual, você demora... Assim, quanto tempo você demora? 1 minuto para olhar cada processo? No virtual, você demora 2 minutos e meio. Então, você não vê aquilo. A minha ideia é fazer uma outra coisa, é fazer uma coisa por devedor. Tem grandes casos de grandes devedores, alguns sonegadores, alguns fraude, outros nem tanto, outros só realmente grandes devedores, que a empresa é grande devedor no Espírito Santo. Mas, no Mato Grosso do Sul, ele também funciona. E aqui ele é tratado como micro. Ele entra nesse roteiro de recebeu 400 processos, abriu, respondeu, mandou, para estar parcelado esse monte, não está parcelado esse monte, aqui você pede bacen júri, aqui você pede citação por edital, faz esse modelo padrão, eu assino, no lugar que tem estagiário, assino, manda embora, transfere toda a responsabilidade para o judiciário, chega nas varas,
que são muito mais estruturadas que a PGFN. E aí, doutor Paulo, eu sei que o judiciário tem também as suas reclamações em relação a essa estrutura, que é infinitamente menor do que a gente precisaria. Mas, enfim, chega no judiciário aquelas pilhas de processo, aí o servidor da vara que vai ter que separar e fazer todo esse trabalho de triagem. Qual é a ideia? Olhar o devedor. Então, chegou na procuradoria 400 processos para mim essa semana, antes de chegar no procurador, ele vai passar por um setor de distribuição daquilo. E quando eu botar o CNPJ daquela pessoa, eu já sei que ele tem uma fazenda penhorada lá em Alagoas, que ele teve uma exceção de pré-executividade em Porto Alegre, que aquele imóvel que ele penhorou aqui, ele já perdeu, a gente já teve que abrir mão dele numa execução fiscal no Rio de Janeiro. Eu já sei qual é o patrimônio, eu já sei se ele tem indicativo de dissolução irregular. Vocês vão me perguntar, mas isso é assim, daqui 100 anos você vai fazer isso? Não, isso é uma realidade. Eu não consegui implementar ainda, mas os relatórios já existem. Os relatórios, se eu tivesse a oportunidade, até mostrava para vocês, porque eu tenho ele no meu HD, a gente faz relatório por CNPJ do Brasil inteiro. De todos os devedores, não, eu estou falando dos 50 mil maiores. E aí é simplesmente uma limitação de tecnologia. O meu computador em Brasília, que na verdade não é meu, é o Daniel, que é um procurador da Fazenda, que é o meu computador, na verdade, ele só roda 50 mil por vez. Bom, 50 mil devedores do Brasil inteiro representam quase 80% do estoque total da dívida, e eu sei olhar para eles hoje de forma integrada. O que é olhar de forma integrada? Você poder saber, tanto na atuação judicial, quanto na atuação administrativa. Adianta mandar SMS para todo mundo? A gente tem uma demanda do prestador de serviço para mandar SMS. Inscreveu em dívida, manda SMS. Adianta mandar SMS para todo mundo? Não. Olha para o devedor para ver se adianta. Quem é esse devedor? Além de tudo, a gente faz análise de capacidade de pagamento e de... Não posso dizer controle, porque a gente não controla, mas de acompanhamento do patrimônio. Monitoramento, isso mesmo. Monitoramento do patrimônio. Tem uma empresa que está alienando bens um atrás do outro e o estoque de dívida crescendo. Sabe como acontece isso? Tão comum. DRJ manteve o auto de infração. Recorre, vai para o CARF. Do ano que vai para o CARF ao ano que é julgado, o patrimônio faz assim, ó. E o número de CNPJs vinculados àquela empresa faz assim, ó. Isso a gente vê. Isso eu mostro em gráficos. A gente consegue monitorar isso. Então, a Fazenda Nacional precisa monitorar, fazer essa gestão patrimonial. Isso embasa todos os outros projetos que a gente tem na cobrança administrativa. E o último passo desse meu círculo aí é a diligência. Quando eu falo de visão integrada do devedor, a gestão patrimonial, eu estou falando dos grandes, eu estou falando desses 50 mil maiores. Tá, mas eu tenho 4 milhões de devedores. O que eu faço com 4 milhões de devedores? Eu acompanho a gestão patrimonial de todo mundo? A não ser que eu tenha um robô, eu não faço isso. E é o que a gente está investindo agora. Inteligência artificial. Inteligência artificial, para grandes escritórios de advocacia, quando você fala com o RIS americano, eles usam isso aqui há séculos. É botar todo mundo num robozinho consultando. É botar todo mundo. Como é que a gente consulta hoje carro, Renavan? Um por um, CPF por CPF. Então, chegou os 400 processos, eu tenho que consultar 400 vezes o Renavan para saber se aquela pessoa tem carro ou não tem. Tem lógica isso? Imagina o dinheiro que gasta. A gente paga para o Renavan cada consulta que a gente faz. A gente tem criado um robô. Esse robô já existe. A gente está preparando agora uma consulta em lote. Ele vai poder fazer até 2.000 CNPJs ou CNIs, né, que a gente chama. O CNPJ, inclusive, com as filiais. A gente já tem 3 bases integradas aqui. A base de precatórios da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. É uma base que a gente recebe do CNJ. A gente criou uma base interna. Todo o Renavan, toda frota. E DOI, de operações imobiliárias. A DOI é uma fotografia da operação imobiliária, não é ainda a operação em si. Isso ainda a gente não tem integrado com os cartórios. Eu sei que aqui em São Paulo tem a Arisp, que a gente tem tentado se integrar com a Arisp. Não tem sido fácil, mas a gente
Tem conseguido. Até o final do ano, eu vou ter 23 bases nessa integração. 23 bases significa que eu vou colocar 2.000 CNPJs e ele vai procurar 23 bases de cadastro, de bem, de patrimônio, de direito. Tem avião na ANAC, vai aparecer. Tem título imobiliário na CVM, vai aparecer. Tem patente no INPI, vai aparecer. Isso é chegar no futuro efetivamente. Isso é não ter que consultar 400 vezes por semana o Renavan, para falar do Renavan. Isso é usar a tecnologia a favor, e não contra, e não criar sistemas difíceis, que você, sabe, tem que dar 1000 cliques para chegar no negócio. Esses dias eu conversei com um colega de Santo André, que tem um volume imenso. Aí ele me disse assim, um dia eu respondi para ele uma mensagem na lista, e eu falei, não, você tá brigando por conta de um clique. Aí, essa semana, ele foi a Brasília, a gente almoçou, ele falou, Nelise, eu faço 1000 processos a cada 20 dias. Eu não estou brigando por um clique, estou brigando por 1000 cliques. Aí eu falei, é verdade. 1000 cliques, aí já vale a briga, podemos conversar. Então, é isso, é esse robô. Outra coisa que a gente faz aqui, a partir dessas diligências, é selecionar os devedores com características parecidas. Como é que a Receita Federal faz fiscalização? É absolutamente sigiloso, caixa preta, mas eles selecionam. Quais são as declarações de imposto de renda pessoa física que caem na malha? Tem critérios. Se a sua declaração de médico é acima de X mil, se você mora aqui numa casa de R$10 e agora está morando num palácio de 1 milhão. Pronto, é isso que eu quero. Critérios, características que coloquem os devedores no mesmo bolo. Falar, esse pessoal aqui tem essas características, vamos cobrar desse jeito. E aí a gente entra na portaria 396, de 20 de abril. A portaria 396 me deu muito trabalho. Foi assim, é muito difícil você convencer as estruturas de que você precisa sair do lugar comum e fazer de novo. Eu digo, sem medo de errar, que eu só consegui a aprovação da portaria 396 porque a gente tem um procurador-geral hoje que é absolutamente de vanguarda, que é uma pessoa que confia demais no meu trabalho, que me deu carta branca, por isso que eu fui trabalhar com ele, inclusive, que é uma pessoa inteligente, que você explica e ele entende o que eu estou falando, e ele me diz assim, vai, vamos junto nessa, se não der certo, a gente volta para trás. Além disso, eu tenho um colega, que é o doutor Daniel, que é um colega que sempre trabalhou em unidade, foi chefe do Ceará há muitos anos, que é contador e fez engenharia. Então, ele tem uma formação diferente do profissional, do procurador tradicional. Eu só fiz direito. A minha forma de pensar é de um jeito. Quando você pega um engenheiro falando com número, ele tem uma facilidade. Então, ele tira coelhos da cartola. E a portaria 396 é uma realidade porque a gente consegue justificar, do ponto de vista jurídico, a necessidade e justificar os números. Você vai dar perdão de R$1 milhão? Vai ter renúncia de receita? Você atendeu a LRF? Eu já respondi 2 ações de improbidade no Ministério Público por conta dessa portaria. A última nem assinei ainda, está lá, li ontem e não consegui assinar. 2 ações de improbidade, por isso. Você não fez o impacto da LRF? Eu não estou falando de perdão. Eu não estou abrindo mão da cobrança. Eu estou pedindo ao judiciário que suspenda o curso da execução fiscal para a gente diligenciar. Para eu não ter que pegar os 400 processos, fazer as 500 consultas de cada um, depois descobrir que não tem nada, e aí pedir, agora o senhor pode arquivar para mim, senhor juiz, pelo artigo 40, por favor? Eu estou dizendo, o senhor suspende, eu diligencio, se tiver alguma coisa eu lhe digo, se não tiver a gente deixa guardado. Vai prescrever, ótimo, vai prescrever, crédito irrecuperável tem que prescrever. É muito caro cobrar um crédito inscrito em dívida ativa. É muito caro rodar a máquina administrativa e o Poder Judiciário. Não tem problema prescrever, faz parte do risco do meu negócio. Tá, 5, vou falar. A portaria 396, ela cria um regime de diligenciamento. Qual era a minha primeira ideia? Vamos arquivar todos os processos que não tenham bens. Não, espera aí, todos os processos é muito. Vamos... Isso tudo eu, Daniel e Cristiano, que é um outro colega que trabalha comigo, a gente discutindo.
Vamos tocar fogo. Não, peraí, tocar fogo não. Vamos... Tá bom. E aí a gente foi criando. A gente criou, na verdade, o arquivamento, ele embasa o RDCC. O arquivamento não é o RDCC. O RDCC é um novo regime de cobrança. Eu faço 4 coisas que a gente não fazia antes. Na verdade, a gente não faz ainda, né? Porque as unidades estão arquivando agora. Mas, enfim. Eu faço diligenciamento patrimonial com base naquele robô. É o robô que faz para mim e emite os relatórios. Adianta só emitir relatório e eu mandar para São Paulo 130 mil relatórios? Vou deixar a Caterine doida. Eduardo lá vai perder os poucos cabelos. 130 mil relatórios. Não dá. Então, eu preciso criar, além do robô, eu preciso criar uma ferramenta tecnológica que trate esses relatórios. E que, quando São Paulo quiser, ele coloca o CNPJ e o robô dá o relatório. Eu não mando isso por e-mail. Diligenciamento patrimonial. Eu falo de protesto, já contei para vocês. Eu falo de acompanhamento de parcelamento. O que é acompanhar parcelamento? É ver se o cara está pagando. É ver se o cara está pagando e eu continuo cobrando dele na execução fiscal. Ele parou de pagar em 2005. A execução fiscal continua arquivada. Gente, não é lógico o que a gente faz. A gente não acompanha. Tudo bem que tem 1 milhão de parcelamentos especiais, cada um com regras mais complexas. O parcelamento especial é uma... Durante muito tempo, eu tentei lutar contra o parcelamento especial. O parcelamento especial é uma demanda do parlamento. Você não limita o poder de legislar. Você não limita, você não explica para um deputado isso que eu estou explicando para vocês. A forma do parlamentar pensar é diferente. Ele quer outro tipo de coisa. Ele não está interessado nos meus números. Ele não está interessado nas minhas dificuldades. Ele não está interessado em quanto isso representa de diminuição da arrecadação voluntária. Ele quer um novo refis. Cara, pode ter um novo refis. Se você não pagar em 3 parcelas, no mês seguinte eu tenho que estar na tua casa. Eu não posso deixar você não pagar desde 2005. Mantenho a inscrição em dívida. Impacta toda a contabilidade da União. Impacta a justa para perdas. Impacta a segurança jurídica daquele devedor. Impacta a estrutura administrativa. Eu tenho que ter gente para analisar aquele negócio, para emitir a certidão. Impacta a CADIM. Custa para mim. Entrou o parcelamento, saiu hoje, amanhã eu preciso saber exatamente qual é a sua conta, quais são as inscrições que você quer colocar, qual é a sua parcela, e você tem que estar cobrando depois de amanhã, você tem que estar pagando. 3 dias sem pagar, no 4º dia eu te executo. O que não dá é para ficar na inércia. Como é que a gente faz isso? Acompanhando e discutindo no Congresso. Adianta vir um parcelamento como a 11941, que a gente demorou 6 anos para consolidar? Não adianta. 11941 é um furo, é um tiro no pé do sistema tributário. Foi vendido como a terra prometida, e para chegar lá, você atravessou um deserto, e as pessoas foram morrendo no meio do caminho. Tanto a administração quanto os contribuintes. Não dá. Então, eu estive no Congresso, semana passada, discutindo uma MP do crédito rural. Dá um trabalho louco discutir, porque eles querem remissão, eles querem perdão. Tá, mas então, assim, vamos fazer uma coisa mais linear, que me dê gerência disso. Quem quer aderir, o contribuinte que quer aderir, que precisa do refis, se beneficia do refis, daquela benesse do sistema. O contribuinte que não quer aderir, ou que só quer aquilo ali para emitir uma certidão, a Fazenda Nacional lasca o cara. Na hora, não daqui 3 anos. Daqui 3 anos está prescrito. A gente abre um monte de outras discussões desnecessárias. Acompanhamento de parcelamento que a gente não faz. Acompanhamento de execução garantida, depósito, carta, seguro ou penhora, suspensão por decisão judicial. Se eu contar para vocês... Acabou? Se eu contar para vocês que a gente tem uma decisão judicial, numa ação anulatória, por exemplo, manda suspender a exigibilidade de 2005, e eu não sei se ela vale ou se ela não vale, vocês vão dizer que eu estou mentindo, né? Isso não é possível, que você não controla a decisão judicial. De uns 2 anos para cá, de uns 3 anos para cá, né? Aquela da análise da exigibilidade, uns 3 anos, a gente colocou uma trava de data para obrigar o procurador da Fazenda a olhar aquela decisão judicial e ver se ela está valendo ou se ela não está. Se ela está valendo, ótimo.
fica suspenso. Se ela não está, eu tenho que prosseguir. Eu não posso ter um estoque de dívida poluído com informações que não são verídicas. Isso aqui, é disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando de arrumar a casa, estou falando de fazer faxina, estou falando mais nada, não estou inventando teoria nova, não estou criando legislação, eu estou falando de fazer faxina, de tirar o pó das minhas prateleiras que eu não faço há 30 anos. Para que isso tudo seja possível, eu preciso arquivar. Eu preciso suspender o fluxo. Não pode chegar a 400 processos na mesa do procurador todas as semanas. Porque ele não consegue fazer os 400 processos, acompanhar parcelamento, fazer diligenciamento, olhar a execução, decisão judicial, ver se aquela penhora precisa avaliar de novo ou não, registrar isso nos sistemas. Não tem gente para isso. Então, o arquivamento é decorrência do RDCC. O arquivamento não é o RDCC. Quem que a gente está arquivando? Execução fiscal até R$1 milhão por execução fiscal e não por devedor. E não pode constar nos autos. Isso é uma redação nova. A portaria foi assinada ontem. Ainda não tem nem número. Não constar nos autos informações de bens e direitos úteis à satisfação integral ou parcial do crédito. Antes a gente falava de garantia útil. E agora a gente está falando de informações de bens. O que começou a acontecer Brasil afora? Tinha uma fazenda, um bem, um imóvel, filé, que já tinha saído o mandado para penhorar, mas não tinha sido cumprido. Aí o procurador começou a pedir suspensão. Não é para suspender, tem um imóvel ali, vamos garantir. Eu quero suspender aquilo que não tem lógica, o fluxo. Se você já achou o bem, não suspende, continua. Tá, mas onde é que eu vou achar a informação desse bem? Nos autos. Tem nos autos dizendo que tem o bem, o sujeito ofereceu, nomeou um bem à penhora. E eu estou pedindo para arquivar? Não, gente, é um contrassenso. A gente fez esse esclarecimento nessa portaria. Não se aplica qualquer causa que possa infirmar a exigibilidade, então. A exceção de pré-executividade não infirma. É verdade, mas eu não vou pedir para suspender um negócio que o juiz não decidiu. Botar isso 3 anos para frente, o juiz vai ter que decidir aquilo. Então, a exceção de pré-executividade foi um conservadorismo. Primeiro decide, não precisa segunda instância, mas primeiro a decisão de primeiro grau, e aí pede a suspensão. Embargos, outra ação que infirme a certeza. Pessoa jurídica de direito público, porque a gente trata do... Como é, Rogério? Esse da FPE e FPM, da imperabilidade. Não tem lógica a gente colocar aqui. FGTS, o FGTS tem um apelo social muito grande, um apelo político muito grande, a gente tirou. Falência ou recuperação judicial são regimes diferentes, a gente trata a execução fiscal de uma forma diferente. E aí tem a questão da citação. Essa redação nova também é da portaria que o Procurador-Geral aprovou ontem. O que estava acontecendo? Começou no Brasil, o procurador pedia a suspensão com um mandato expedido. O juiz começou a recolher mandado. E aí a gente ficou assim, como é que interrompe a prescrição? Só com despacho? Não teve tentativa? Pronto, então a gente deixou bem claro que a suspensão de que trata o 20 independe da efetiva citação, desde que tem uma condicionante. 2 condicionantes. O despacho do juiz, ordenando a citação, e uma tentativa frustrada. Essa tentativa frustrada pode ser carta com AR. Não recebeu, não precisa mandar o oficial de justiça lá. Tem muitas discussões por trás disso. Tem toda a discussão do redirecionamento, tem o RESP no STJ, tem tudo isso. Gente, se eu for esperar resolver todos os problemas do mundo, isso aqui não sai nunca. Então, a gente é ousado e tenta resolver. E discute e depois vai amadurecendo. Isso aqui, só para terminar, para mostrar para vocês, é porque é muito impactante isso para mim. Esse é o estoque da dívida sem os previdenciários, porque no sistema da DataPrev eu não consigo tirar algumas informações. Então, eu faço na informação que eu tenho confiável. 1,2 trilhão de dívida ativa. 34% na mão de não grandes devedores, 65% na mão de grande devedor. Se eu botar o da Previdência aqui, o grande devedor sobe um pouquinho, porque realmente a previdenciária, a dívida é muito grande, assim, e tem centralizada na mão de algumas empresas. E aqui o contrário. Aqui é por número agregado de grande devedor. Então, eu tenho 13 mil grandes devedores,
que respondem por um total de dívida de 65%. Aqui é para mostrar de novo para vocês, por números, que se eu me pedisse para procurar uma pessoa, quem é que você quer? Faça uma coisa. Eu quero esses 13 mil aqui. Ó. Eu quero saber quem é, eu quero acompanhar patrimônio, eu quero saber quem são os responsáveis, onde é que eles estão, quando, como e por quê. E esse pessoal aqui? Esse pessoal eu ponho meu robô para trabalhar por mim. Eu não consigo fazer tudo. É isso aqui que a Fazenda Nacional vai atrás. Eu sei que eu estou em São Paulo, falando para advogados, para empresários, mas eu sou fazendária. Eu me descobri. Eu vou atrás desses caras aqui, com toda a força da Fazenda Nacional. Dificuldade econômica? Ok, refis, o governo dá a mão. É sonegação, é fraude fiscal? Não tenho dó. E aqui a minha produção de informação estratégica, só para vocês, como que eu vou atrás desses 13 mil. Investigação e inteligência, grupo de combate à fraude. Eu estou criando um grupo em Brasília. São 3 caras de Brasília e 6 procuradores, os melhores do país, que são especialistas em detectar fraude, em descobrir fraude, em descobrir transações societárias, planejamento tributário que ultrapassou a linha. Tem que acabar. Relatórios, monitoramento, é isso aí. Obrigada, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Annelise. Eu adorei ela falar que ela se achou fazendária, né? Annelise, eu acho que você só trouxe aqui uma preocupação e, ao mesmo tempo, um alívio, né? Uma preocupação, porque você falou que você vai atrás dos 13 mil, certamente muitos aqui representam esses 13 mil, né? Por outro lado, vai dar muito trabalho para muita gente aqui, né? Então, eu acho que está todo mundo feliz. Bom, muito obrigada. Realmente, eu sabia que seria dessa forma, por isso que fiz questão que você viesse. E, realmente, eu acho que é um grande marco e a gente fica muito feliz de vê-la expor esses números e essa tentativa da Procuradoria em melhorar essa cobrança do crédito. Muito obrigada. E daqui a pouco teremos os debates.